que é preciso para ser bem-sucedido financeiramente? Para Morgan Housel, autor do livro A Psicologia Financeira, o sucesso financeiro nem sempre está relacionado ao que você sabe, mas sim com a forma com a qual você se comporta. De acordo com ele, não tomamos decisões financeiras apenas considerando números em planilhas. Na maioria das vezes, essas decisões são tomadas em jantares em família ou reuniões com colegas de trabalho. No vídeo de hoje, vamos conhecer 7 lições atemporais do livro A Psicologia Financeira que vão mudar a maneira como você pensa e lida com o seu dinheiro. Vamos lá? Conheça o Flynow Finanças Pessoais. Com ele, você tem tudo o que você precisa para gerenciar sua vida financeira em apenas um app. Tenha controle sobre seus gastos e orçamentos, estabeleça metas financeiras alcançáveis e acompanhe seu progresso com estatísticas e gráficos e muito mais. Acesse o link na descrição para saber mais e comece a transformar sua vida financeira agora mesmo. Lição 1. Cuide do seu comportamento. Conforme explicado na introdução do vídeo, a principal premissa do livro A Psicologia Financeira é que o seu sucesso financeiro ele tem menos a ver com sua inteligência e mais a ver com seu comportamento. Para exemplificar isso, ele conta a história de Ronald Read, um homem que nasceu na zona rural de Vermont. Read foi a primeira pessoa da sua família a conquistar o diploma de ensino médio. E para tornar tudo ainda mais impressionante, Read ia para a escola de carona todos os dias. Read tinha uma vida totalmente discreta. Passou 20 anos consertando carros em um posto de gasolina e depois 17 anos varrendo o chão de uma loja de departamento. Aos 38, ele comprou uma casa de 2 quartos de $12.000 e viveu nela pelo resto da sua vida. Quando Read morreu, aos 92 anos, ele se tornou manchete de todos os jornais do mundo. Em seu testamento, Read havia deixado 2 milhões para os seus enteados e 6 milhões para a biblioteca e o hospital da cidade. Mas aonde ele tinha conseguido todo esse dinheiro? Não havia nenhuma história secreta. Ele apenas havia guardado o pouco que tinha e investido em ações de primeira linha, as chamadas Blue Chips, e esperado o poder dos juros compostos agirem. Lição 2. Ninguém é maluco. De acordo com Morgan, as pessoas fazem coisas malucas quando o assunto é dinheiro, mas existe uma grande verdade. Ninguém é maluco. Cada pessoa vem de uma geração diferente, criada por pais diferentes, que ganham valores diferentes em partes diferentes do mundo e por aí vai. Toda essa situação faz com que as lições que a gente aprenda e, portanto, nossas crenças, expectativas e visões sejam muito diferentes. O autor também fala que as nossas experiências com dinheiro representam apenas esse valor que está na tela, mas sim 80% da forma como a gente entende que o mundo funciona. Ou seja, cada decisão financeira que uma pessoa toma faz sentido para ela naquele momento e está de acordo com os parâmetros de vida que ela própria determina. Essa pessoa conta uma história para si mesma sobre o que ela está fazendo, e essa história é moldada nada mais nada menos pelas experiências que ela viveu. Para Morgan, um ótimo exemplo disso são as pessoas que compram bilhetes de loteria, que são, em sua maioria, pessoas de baixa renda. E essas pessoas acabam desperdiçando dinheiro anualmente em algo que tem um retorno de 1 em 1 milhão, sendo que esse dinheiro seria muito melhor aproveitado construindo uma reserva de emergência aos poucos. Lição 3. Não ignore a sorte e o risco. Sorte e risco são irmãos e representam que todo resultado na vida é fruto de forças que vão além do esforço individual. Bill Gates, por exemplo, estudou em uma das únicas escolas do mundo que tinha um computador na época, e ele mesmo reconhece que se não tivesse estudado nessa escola, a Microsoft poderia nunca ter existido. No entanto, não é nisso que a gente pensa no nosso dia a dia. Na verdade, a gente prefere histórias simples e menos complexas que podem ser uma verdadeira armadilha. A Forbes, por exemplo, não coloca em sua capa investidores que tomaram boas decisões financeiras, mas mesmo assim faliram, o que vai de acordo com uma frase do livro A Arte de Pensar Claramente. O cemitério dos fracassados é silencioso. Até o próprio Bill Gates reconhece isso e disse certa vez: o sucesso é um péssimo professor. Ele faz com que pessoas inteligentes pensem que não vão perder nunca. Aqui, o conselho do autor é se concentrar menos no indivíduo e mais em padrões gerais. Quanto mais a gente analisa resultados fora da curva,
maior a probabilidade da sorte e do risco terem uma certa influência e menor é a probabilidade da gente tirar lições que possam ser aplicadas à nossa vida. Está gostando do vídeo até aqui? Então não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Lição 4. Suficiente é relativo. Uma outra lição importante do livro A Psicologia Financeira é que o termo suficiente em relação ao dinheiro é sempre relativo. Para algumas pessoas, parece nunca haver um limite que diga, aqui é o suficiente. Isso porque a ideia de ter o suficiente parece extremamente conservadora, desperdiçando tanto oportunidades quanto potenciais. Mas a verdade está bem longe disso. O apetite insaciável por mais é algo que pode te levar até o ponto de arrependimento. Afinal, existem muitas coisas que não valem a pena arriscar nunca, independente do ganho potencial. Pode ser algo que só faça mal a você mesmo, que te faça ter uma crise de burnout no trabalho, ou colocar muito dinheiro em um investimento só porque todo mundo está falando dele, sendo que você não tem nem mesmo como bancar. Reputação, liberdade, família, amigos e felicidade são coisas inestimáveis. E a melhor maneira de preservar essas coisas é saber a hora de parar de correr riscos que ameacem essas coisas. Em outras palavras, é saber quando você tem o suficiente. Lição 5. O segredo é o tempo. Existem diversos livros que tentam explicar como Warren Buffett, um dos investidores mais famosos do mundo, construiu sua fortuna. No entanto, para Morgan Housel, a maioria desses livros ignora a coisa mais simples de todas. A fortuna de Buffett não se deve apenas ao fato dele ser um bom investidor, mas sim dele ser um bom investidor desde que ele era literalmente uma criança. Fato é que a maioria do patrimônio de Buffett foi construída após ele já ter mais de 50 anos. Ou seja, a verdadeira habilidade de Buffett é saber investir, mas o seu segredo é o tempo. Se ele tivesse começado a investir aos 30 anos e não aos 10, como ele de fato começou, e aposentado aos 60, poucas pessoas teriam ouvido falar dele. Mas, além de deixar os juros compostos agirem, ainda existe outro ingrediente importante para a fortuna de Buffett: a sobrevivência. Buffett não se atolou em dívidas, não entrou em pânico e vendeu tudo o que tinha em uma das 14 recessões que passou, não manchou sua reputação comercial, não se deixou esgotar e desistir e não se aposentou. Ele sobreviveu, e a sobrevivência deu a ele longevidade financeira. Segundo Napoleão, um gênio militar é aquele que era capaz de tomar uma decisão mediana enquanto todos ao redor estavam enlouquecendo. A mesma coisa vale para um gênio dos investimentos. Lição 6. Surpresas acontecem. Para Scott Sagan, professor da Universidade de Stanford, coisas que nunca aconteceram antes acontecem o tempo todo. Essa frase representa a importância de não olhar para a história passada como um mapa do futuro. Afinal, surpresas acontecem o tempo todo. Para Morgan, a história deve ser encarada como estudo dos eventos que surpreendem. Porém, com grande frequência, ela é usada por investidores e economistas como um guia infalível para o futuro. E analisar a história dessa maneira nos leva a duas coisas perigosas. 1. Aumenta a probabilidade de deixarmos passar despercebidos eventos transformadores. Os eventos mais importantes nos dados históricos são os pontos fora da curva. 15 bilhões de pessoas nasceram entre o século XIX e XX, mas tente imaginar como seria o mundo e a economia sem Adolf Hitler, Joseph Stalin, Mao Tse-tung, Thomas Edison, Bill Gates e Martin Luther King Jr. 2. A história pode ser um guia enganoso para o futuro da economia e do mercado de ações. Isso acontece porque ela pode não levar em consideração as mudanças estruturais relevantes para o mercado atual. De acordo com Morgan, quanto mais para trás da história você olha, mais genéricas serão as lições que você tirará. Lição 7. O maior dividendo do dinheiro. Para Morgan, o maior dividendo do dinheiro é a liberdade e a possibilidade de se fazer o que quer, quando se quer e pelo tempo que se quer. O autor ainda cita um livro publicado em 1981 por Angus Campbell, um psicólogo da Universidade de Stanford, que afirmava que um dos denominadores mais poderosos da felicidade na vida das pessoas é a forte sensação de ter o controle sobre a própria vida. E esse é o grande valor do dinheiro, nos dar a possibilidade de termos mais controle sobre a nossa vida e sobre o nosso tempo.
Mas isso não quer dizer que você deve ganhar dinheiro para sair ostentando por aí, porque, como diz Morgan, ninguém se importa tanto com as suas posses quanto você. Ele até usa um exemplo do paradoxo do motorista de carro, que ele diz que a maioria das pessoas elas compram carros luxuosos tentando ter admiração e respeito, mas a verdade é que ninguém dá a mínima para o motorista e presta atenção só nos carros mesmo. Quer aprender a criar e manter qualquer hábito que você quiser de forma super fácil? Então acesse o link na descrição e conheça o nosso curso sobre hábitos. E se você gostou do vídeo de hoje, você também vai gostar desse outro vídeo sobre 7 princípios do Rei Salomão para uma vida mais próspera. Então já clica nele em seguida para continuar aprendendo. Que você tenha um ótimo dia e nos vemos no próximo vídeo.